Vamos analisar agora o veículo através do equipamento diagnóstico. Claro, ele já está conectado ao padrão de diagnóstico dentro do veículo, abaixo e à esquerda do volante de direção. Temos ali a conexão com o equipamento diagnóstico, ignição ligada, já aparece na tela do equipamento o chassi do veículo e o motor. Neste caso, um motor de sigla CSEA, que é o motor EA211 1.0 3 cilindros flex com sistema de gerenciamento eletrônico Bosch. Então já temos a comunicação do veículo com o equipamento diagnóstico. Nessa tela inicial, onde nós temos o nome denominado Plano de Integração em Rede, aparecem todas as unidades possíveis no veículo. Essas que estão mais claras são sistemas aplicados ou opcionais de acordo com o modelo do veículo. Todas essas, já com as marcações em preto, temos as reais, as que tiveram comunicação, ou seja, estão conectadas, estão se comunicando através do conector diagnóstico. Vamos a elas. Essa primeira unidade é a interface de diagnóstico do bus de dados. Eletrônica de informação 1, instrumento combinado, que é o painel de instrumento, auxílio de estacionamento, sistema elétrico central eletrônico, sistema de airbag, imobilizador, sistema de eletrônica dos freios, o ABS e controles adicionais, e a eletrônica do motor. Observem que entre todas as unidades identificadas no veículo, em vermelho temos apenas a eletrônica do motor, ou seja, de cara, só de analisar o plano de integração em rede, vemos que em vermelho há uma falha na unidade eletrônica do motor. Vamos entrar em autodiagnóstico da unidade, temos memória de eventos, identificação, diagnóstico de atuadores, ajuste básico, codificação, valor de medição, adaptação e autorização de acesso. Como apresentou em vermelho a identificação, o que temos de falha na memória, código P068A00, relé principal com a sua abertura muito cedo. O que é muito interessante no autodiagnóstico, nesse nosso treinamento referente a sistema de arrefecimento, claro, valores de medição. Executar, e aqui vamos selecionar alguns valores de medição, como temperatura do fluido refrigerante, rotação do motor, temperatura do ar, entre outras possibilidades, podemos fazer o quê? Verificar o valor real e pedir para ser atualizado. Então aqui em destaque, temperatura do líquido refrigerante 93 graus Celsius, rotação do motor 0 RPM. Vamos ligar o motor para que já apareça o valor da rotação e, claro, a temperatura do líquido refrigerante, a temperatura do arrefecimento também suba. Já temos aqui a indicação de rotação de marcha lenta, observem, 940, 950 rotações por minuto e a temperatura do sistema de arrefecimento. Lembrando que o sensor que dá essa indicação está na parte de trás do motor, na parte de escapamento, que nesse caso está integrado ao cabeçote do motor EA211. Observem que a temperatura já começou a subir. Isso mesmo, alguns segundos após o motor estar funcionando, o sensor de temperatura já indica para a unidade eletrônica do motor e esta para o equipamento diagnóstico o valor de temperatura em graus Celsius. Essa temperatura
ela fica um pouco estável entre 83 e 85 graus Celsius, que é o momento de controle dos dois termostatos. Lembre-se, um termostato de controle de temperatura para o bloco do motor e um segundo termostato de controle de temperatura e circulação do líquido de arrefecimento do cabeçote do motor. Então, de acordo com o aumento da temperatura, temos o controle desses dois termostatos, um para o bloco e um para um cabeçote. A temperatura ela vai ficar estável entre 95, 98 até 100 graus Celsius. Lá no painel de instrumentos, a marcação para o condutor, para o motorista, estará próxima a 90 graus. Por isso é muito importante sempre fazer a verificação e a constatação do funcionamento do sistema de arrefecimento utilizando o equipamento diagnóstico. E para analisarmos melhor o funcionamento do sistema de arrefecimento, temos duas dicas importantes. Primeira, analisar o funcionamento, a indicação no painel de instrumentos. Como assim? Foi feita a manutenção no sistema, trocou bomba d'água, termostatos, flange traseira, mangueira, radiador, alguma abraçadeira ou uma manutenção preventiva na troca do líquido de arrefecimento, devemos analisar o funcionamento através do painel de instrumentos. Após os testes de estanqueidade do sistema e da própria tampa, abastecer o líquido do sistema com água e aditivo original Volkswagen. Depois, fazer o quê? O funcionamento do motor. Deixar o motor na sua fase de aquecimento. Mas com uma dica muito importante, acionar o ventilador e o ar quente. Isso mesmo, dentro do veículo devemos acionar a ventilação forçada dentro do veículo e ar quente, o mais quente possível, para provocar uma circulação do líquido de arrefecimento pelo trocador de calor e permite que o ar interno dentro do veículo fique aquecido. Depois disso, acompanhar o ponteiro no painel de instrumentos, de uma forma que você vai analisar se vai chegar limite máximo ou não. Então é muito importante fazer esse acompanhamento após qualquer manutenção no sistema de arrefecimento. Temos o que também? Análise com o equipamento diagnóstico, que é uma análise bem técnica. Primeiro, selecionar temperatura nos valores de leituras com o uso do equipamento plugado diretamente no veículo. Acompanhando a variação desse sinal de temperatura do arrefecimento, que é dado pelo sensor de temperatura localizado junto do cabeçote, próximo ao coletor de escapamento do motor EA211, veremos subir de uma forma bem lenta, mas contínua o valor da temperatura. E quando chegar o momento de abertura da válvula termostática, iremos observar que vai ficar estável e logo em seguida uma pequena queda nesse valor de temperatura. Sinal que a válvula termostática já está abrindo e está funcionando. Após esse momento, ocorre a estabilização do valor de temperatura. Portanto, é muito importante, após a manutenção em qualquer item do sistema de arrefecimento, fazer esse acompanhamento, para justamente provocar essa circulação do líquido no sistema de ar quente interno, eliminação de possíveis bolhas de ar que ficaram no circuito. E depois disso tudo, aguardar o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento, o acionamento do eletroventilador por 2 ou mais vezes, indicando que o controle de temperatura está no seu funcionamento ideal. Após isso, aguardar com o motor desligado, temperatura ambiente e conferir, e se necessário, completar o líquido de arrefecimento junto do reservatório do sistema.
E assim finalizamos essa análise de um sistema aparentemente simples, que é o sistema de arrefecimento, mas que tem alguns segredos, muitas dicas, principalmente nesse motor EA211, que além de ter 2 termostatos, tem microcorreia dentada da bomba d'água, tensionamento e uma manutenção simples, mas tem que ser seguida à risca, para que o sistema permita esse controle ideal de temperatura do motor do novo Gol MSI. Finalizamos por aqui mais uma aula no seu TV Notícias da Oficina Volkswagen. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Como foi a aula de hoje? Ficou alguma dúvida? Estaremos no chat por mais alguns minutos à sua disposição. Você também pode entrar em nosso site Reparador Volkswagen e assistir aos treinamentos anteriores e ainda baixar o conteúdo da aula. Em breve, você receberá um e-mail para nos contar como foi esse treinamento. Responda a nossa ficha de avaliação eletrônica e garanta o seu certificado digital. Aguardamos por você no dia 16 de outubro para um tema que terá informações direto da própria Volkswagen sobre o airbag do Fox. Obrigado a todos pela presença e até o nosso próximo encontro.